Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, tudo bem? Boa tarde para você. Publicada a portaria que regulamenta o retorno das atividades presenciais em escolas públicas e privadas de Santa Catarina. Novos horários do transporte coletivo da Grande Florianópolis serão oferecidos à população a partir de amanhã e a capacidade de ocupação também aumentou. Manter uma convivência saudável e enriquecedora entre pais e filhos durante a pandemia se tornou um desafio ainda maior do que sempre foi. Hoje, em uma entrevista ao vivo, nós vamos falar sobre educação parental, uma ajuda especial que vem sendo uma opção para muitos pais e familiares para conseguir lidarem melhor com suas crianças e seus adolescentes. Na série de matérias Outubro Rosa, hoje é dia de falar sobre maquiagem. Colocar cílios postiço, refazer sobrancelha, makes, dia e noite, tudo para destacar ainda mais a beleza das guerreiras que estão em tratamento do câncer. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Meio-dia Catarina, que começou. A comissão especial do segundo impeachment contra o governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer rejeitou um requerimento encaminhado pelo líder do governo e manteve os prazos para a entrega do relatório final. O requerimento da deputada Paulinha, do PDT, pedia a anexação de novos inquéritos ao processo e incluía um pedido de informação. Os parlamentares rejeitaram o requerimento por causa da necessidade de cumprir o prazo de entrega do parecer final, de 5 sessões ordinárias. Constam documentos que nos foram fornecidos pelo Ministério Público em função da operação Oxigênio 1, Oxigênio 2. Nós apenas não temos incluído, nestes 46 volumes, os documentos que são considerados segredo de justiça. Os demais documentos nós temos todos. Com isso, está mantida a data de 13 de outubro para a entrega do relatório final da comissão. Nós vamos ter a reunião na quinta-feira para a apresentação de uma linha das teses defendidas pelo relator e mantemos o prazo da quinta sessão, na próxima terça-feira, dia 13, às 9 da manhã, a leitura do relatório e a votação por parte dos 9 deputados. A gente aproveita para atualizar a situação do coronavírus do estado, de acordo com o último boletim divulgado pelo governo do estado de Santa Catarina. Hoje, 220.442 é o número de pessoas que testaram positivos no estado desde o início da pandemia. Mas desse número, mais de 221 mil pessoas já estão recuperadas da doença. Hoje, com o vírus ativo fazendo o tratamento, 7.315 pessoas. Em relação ao número de óbitos desde o início da pandemia, hoje o estado registra 2.872 óbitos. Já em relação à taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde, a taxa no estado hoje de ocupação é de 59%. As secretarias de Estado de Saúde e de Educação publicaram nesta terça-feira a portaria que regulamenta o retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. A retomada está autorizada somente para regiões que se encontram em risco moderado ou alto em avaliação ao risco potencial para a Covid-19. Nas regiões classificadas como grave, estão autorizadas neste momento somente as atividades de reforço pedagógico individualizado. Para a região em estado gravíssimo, continua tudo suspenso. O retorno das atividades escolares deve ser feito de forma gradativa, com intervalos mínimos de 7 dias entre os grupos regressantes. Em cada estabelecimento, tem que ter também o monitoramento da evolução do contágio da Covid-19. E vai ser priorizado o retorno das atividades presenciais aos estudantes de final de nível e também aos alunos que não tiveram acesso às atividades escolares no regime de atividades não presenciais. Olha, outubro é o mês das crianças e a gente aproveita o gancho aí para fazer uma perguntinha para você, papai, mamãe. Em tempos de pandemia, como é que anda a convivência e a rotina com os seus filhos?
Aula online, falta de atividade para entreter as crianças, gastar a energia dos pequenos, né? Resultado, dificuldade dos pais em, por exemplo, controlar o tempo dos pequenos nos eletrônicos, colocar na cama para dormir mais cedo, evitar que eles participem dos assuntos de adultos e por aí vai. Para tentar buscar uma melhor alternativa, não só para educar, mas também para tornar mais enriquecedor o tempo de convívio com as crianças, muitos pais estão buscando uma ajudinha na educação parental. Mas o que isso é exatamente? Vamos saber a partir de agora, porque eu vou conversar com uma educadora parental e que também é especialista em educação emocional, que é a Vivi Machado. Vivi Machado, bem-vinda ao Meio-Dia, Catarina. Tudo bem com você? Boa tarde, Karen. Tudo bom? Tudo jóia. Conta pra gente, explica direitinho, Vivi, o que é essa educação parental? O que é a educação parental? É um método no qual a gente trabalha com as crianças de uma forma firme, mas gentil. A gente desenvolve um cuidado com a fala, é uma fala mais gentil, há uma conversa com as crianças, as coisas não são impostas. E também há regras de combinados e há um olhar mais afetuoso, porque a nossa geração, pelo menos a minha, foi criada de uma outra forma, né? É isso, vai fazer isso dessa forma? Ah, por que não tirou nota baixa? Porque é burro, não estudou? Então essa fala é muito agressiva. E aí a educação parental vem para orientar os pais como se conectar com os filhos, como desenvolver um relacionamento mais amoroso. Vivi, eu sempre ouvi falar, sempre não, né? Depois, de uma forma mais recente, depois que eu me tornei mãe, isso já faz 10 anos, que às vezes uma frasezinha, né? Uma palavrinha que você fala, que é uma coisa ali no momento de explosão, que aquilo pode ficar marcado de uma forma muito significativa na vida da criança, como, por exemplo, você falou, ai, burro, porque tirou nota baixa. Isso pode ter uma consequência muito grande na vida adulta daquela criança, né? Exatamente. E outra coisa, em relação tanto à parentalidade quanto à educação emocional. Nós não fomos ensinados, mas nós estamos tendo a possibilidade agora de proporcionar isso para os nossos filhos. A gente, como pais, o nosso papel como pais é fundamental. Esse novo olhar e também aceitar, está tudo bem, fomos criados de outra maneira, mas agora nós temos essa escolha. Uhum. Né? E a educação emocional, ela é fantástica, por quê? Porque ela estimula o carinho, o afeto, a fala, o despertar das emoções, que é o meu programa que eu trabalho, que é essa conscientização familiar. O que é muito importante, de todos, né? Vivi, eu dei uma olhadinha na tua rede social, no teu Instagram, depois até vou pedir para a produção deixar o Instagram da Vivi na tela. Ali eu encontrei algumas frases, algumas coisas que me chamaram muito a atenção e eu queria que você comentasse. Eu vou pedir para o pessoal botar na tela o primeiro aí print que eu dei, que é esse daí, que fala o seguinte, eu vou ler para ti, Vivi. De onde nós tiramos a ideia absurda de que levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la se sentir pior? Você colocou isso. De onde levamos essa ideia absurda de que para fazer a criança agir melhor, a gente primeiro faz ela se sentir pior? O que tu quis dizer com isso, Vivi? Exatamente. O que acontece? Até mesmo por essa criação que a gente teve, a gente aprendeu dessa forma, né? Então, o que a gente trabalha com parentalidade disso e com educação emocional? Não. Tu não precisa punir, tu não precisa castigar o teu filho, tu não precisa fazer o teu filho sentir dor para ele aprender. Né? Existe uma forma muito mais amorosa e essa é a orientação que eu dou nos meus atendimentos com os pais. Me dá um exemplo disso, Vivi. Por exemplo, a criança foi mal criada ou a criança não fez a tarefa da escola. Qual é a maneira, então, certa de conduzir? Porque tem aquela coisa do perder direito a alguma coisa que a criança gosta. Qual seria a maneira certa, então, de conduzir isso com a criança? Eu não te ouvi direito. A criança, por exemplo, que não fez uma tarefa ou que foi mal criada, qual seria a maneira correta de conduzir isso com a criança se não é brigar? Tá. Ok. Se a criança, tu está falando que a criança, por exemplo, tem uma tarefa escolar e ela não quer fazer, como é que o pai deve agir? Isso, perfeito. Perfeito. O que acontece? Dentro dessa nova fala, desse novo olhar, os pais podem estabelecer com os filhos
regras e combinados. Pegar um cartaz bem grande, uma cartolina, fazer um cartaz e fazer uma lista, mas fazer juntos, não uma imposição. Os pais podem fazer a seguinte pergunta para o filho. Bom, meu filho, amanhã tu vai ter aula cedo, né? Então, quanto tu precisaria dormir para te estar bem, para tu ter aula amanhã de manhã cedo? Entende? Tudo conversado, fazer a criança entender. Porque aí ela já não vai mais reagir de uma forma agressiva. E deixar esse cartaz na parede ali, para de vez em quando, vamos ali olhar o que a gente tinha combinado, meu filho. Aí dá uma relembrada, assim, né? Que é sempre bem importante. Vivi, quero agradecer a tua participação com a gente aqui no Meio-Dia, Catarina. Volte sempre, lembrando que o Instagram da Vivi Machado é o Despertar das Emoções. Ela sempre está publicando conteúdo ali para poder dar uma ajudinha para os pais, né? Nessa missão de ter um excelente relacionamento com os filhos e educar da melhor maneira possível. Obrigada mais uma vez, Vivi. Até a próxima. Karen, deixa eu só te falar uma coisinha, que eu já estava esquecendo. A gente está lançando um e-book gratuito, maravilhoso, que ensina como é que faz essa conexão entre pais e filhos e também propõe atividades familiares. É só entrar no Instagram e pegar. No Instagram que a gente colocou, ó, gratuito, hein? Coisa boa, a gente adora coisa gratuita, né, minha gente? Só combinar. Obrigada, Vivi. Beijo, amada. Tchau, tchau. Né? Quem não gosta? Olha só, hoje na terceira matéria da série Outubro Rosa, a gente vai falar sobre maquiagem. Colocar cílios postiços, refazer a sobrancelha, makes, tudo para deixar as guerreiras que estão enfrentando o tratamento do câncer ainda mais belas e levantar a autoestima. É depois do intervalo, até já.